Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que tem coisa que está sendo varrida para debaixo do pano. Se você mora em Ribeirão Preto, se você conhece alguém que mora em Ribeirão Preto, já compartilha esse vídeo. Não é fake news, meu irmão. Eu vou trazer para você as fontes, tá? Nós temos aqui a TV Record cobrindo essa reportagem sem entender o que está acontecendo. Nós temos uma equipe de geólogo falando que tem um grande vulcão ali embaixo, e nós temos também aqui algumas referências para você poder aprender, ok? Então assim, compartilhe com quem mora em Ribeirão Preto, você é do estado de São Paulo, saiba que a coisa vai piorar. Se você não está acompanhando as notícias, o vulcão Lacumbre lá foi ativado, nós temos o vulcão no Japão que foi, na Itália foi, o Círculo de Fogo, que é um conjunto de vulcões que já estão ativos, estão se intensificando. Ao que tudo parece, a revista, acho que Matrix, né? Os caras já colocaram falando sobre o vulcão. Então, basicamente é o seguinte, cara, a coisa tá piorando de tal maneira que nós iremos ver mais vulcões no Brasil sendo ativos, tá? Então, assim, Ribeirão Preto é um. Aí você pega assim, Poços de Caldas. O cara, eu nado aqui em fontes termais. É fontes termais, é camalhãozinho. Mas como é que aquela água fica quente? O que você acha que tem ali embaixo ali? Agora você aprendeu, né? Então nós temos um pequeno problema que é preciso tomar uma certa medida precativa. Aí, sabe qual que é a resposta da televisão? É um caça-fantasma. Sério, o cara falou que é um problema espiritual. Espiritual. Meu irmão, tem uma baita de um vulcão em São Paulo e os caras falam que é um problema espiritual. Não, é um fantasma. É alguma... Aí jogam a conta, sabe em quem? Lá no Candomblé. Não, é alguém que vem aqui, faz uma coisa do candomblé, joga a conta, sei lá, em qualquer religião, né? O problema só não pode ser o vulcão, né? Só não pode ser o vulcão. Então a coisa, ela tá desesperadora. Quem mora em Ribeirão Preto deveria tomar algumas medidas precativas, tá? Porque se esse vulcão, ele realmente ativar, se ele começar a sair larva lá de cima, não tem quem viva ali. Ninguém é Superman, meu irmão. Ninguém é Superman. Não tem quem viva, tá? Então nós temos aqui uma notícia. A TV Record, ok? Pelo uso, fair use, uso justo, eu estou noticiando aqui. Eu não vou poder deixar a reportagem inteira da TV Record, porque, né, os caras... Meu irmão, aqui é chuva de strike, né? Então eu não posso ficar deixando o conteúdo aqui. Mas basicamente é o seguinte... A Record, ela decidiu, né, no balanço geral, investigar o assunto, ok? Decidiu. Recebeu lá o pessoal de Ribeirão Preto, que mandou algum aviso, uma notificação para o balanço geral. O pessoal decidiu pesquisar. Parabéns para a TV Record pela iniciativa, né? Aí eles vão lá e fazem a busca, tá? E vão falando, ó. Eu vou pausar aqui, eu não posso colocar. Aí ele pergunta pro senhor: olha, o que está acontecendo? Alguém está botando fogo no mato? Aí o cara, não, eu moro aqui a vida toda, ninguém está colocando fogo no mato. O mato pega fogo sozinho. Aí o pessoal fica sem entender. Fica sem entender. Aí esse cara pergunta pra ele aqui. Aí esse cara fala, ó, o fogo pegando fogo. Ele mostra dentro da reportagem, olha pra mata pegando fogo. Né? Aí eles conseguem pegar aqui a mata saindo fumaça, né? E aí ele mostra que tá tendo rachaduras, tá? No asfalto da cidade. Rachaduras. Aí o pessoal fala, não, fica tranquilo. Quando a cidade for para baixo, quando a cidade for engolida pelo vulcão, aí vocês me avisam aqui. Então tá apresentando o quê? Rachaduras, ok? Fogo no chão, beleza? Aí, vamos lá. Aí os caras vão lá, perguntam, tal, não sei o quê. Aí eles mostram que a coisa tá estranha, tem uma fumaça insuportável em Ribeirão Preto. Eles mostram que as coisas estão queimando ali. Nada, a vegetação local não aguenta esse calor, por isso que ela tá toda seca assim, ok? E aí é o seguinte, eles chamam quem? Um pesquisador. Ó, que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Aí tu pensa que o cara é um geólogo, alguém assim disposto a falar a verdade. Sabe qual que é a ideia do cara? Eu não posso colocar aqui. Ninguém sabe me dizer o que é. Ninguém sabe me dizer. Aí ele vai falar aqui em algum momento que aquilo ali é o que? São compostos tipo orgânicos, tipo
vamos falar com uma composteira que você coloca dejetos embaixo da terra e esses dejetos esquentam a terra. Aí vai falar que são dejetos. Então, é muito cagão em Ribeirão Preto. É muita gente cagando em Ribeirão Preto para fazer dejetos no subsolo, fazer aquecer. Você acha mesmo? Muito cagão em Ribeirão. Tem até muito cagão em Ribeirão Preto, né? Aí o cara fala. Turfa. Aí ele vai falar aqui, ó. Essa vegetação soterrada em decomposição. Em decomposição. Então o que acontece? Basicamente são os cagões em Ribeirão Preto, né? Aí o cara vai falar sobre isso aqui. Aí, meu irmão, sério, ou isso está sendo acobertado, ou é ignorância desses caras. Eu penso de bom coração que deva ser ignorância desses caras. De falar que é estrume, que é simplesmente alguma coisa. Meu irmão, não é. Não é, caia na real. Toma Red Pill na cara, cai na real. Você tá morando embaixo de um vulcão, o animal. Acorda. Acorda, meu irmão, acorda. Acorda pra vida. Você acha que é o quê? O seu cocô tem superpoderes agora pra fazer elevar a temperatura do solo. É isso. Aí fizeram essa entrevista da TV Record, né? Então parabéns à TV Record pela iniciativa. Somente trouxe um cara que não sabe nada sobre o assunto, né? Mas assim, parabéns por ver que está escutando o público. Então, ponto positivo. Tem que saber elogiar quando simplesmente os caras fazem uma investigação. Parabéns, tá? Aí nós tivemos a outra TV Record, foi outra matéria da TV Record falando sobre o assunto, ok? Aí foi uma mulher fazer a investigação, chamou outra moradora e assim, tem um vídeo aqui da bananeira pegando fogo, tá? Então assim, do nada... Em que uma bananeira pega fogo. Essa entrevista também está na TV Record, ok? E aí vai entrevistar a mulher, perguntando pra ela o que tá acontecendo. As pessoas geralmente, o solo tá muito quente, né? Aí pergunta pra mulher, o que você acha que é esse problema, tal. O cara queimou o pé, tal, beleza, né? Aí pergunta pra mulher. Queimou tudo. E foi um dia que... Eu não posso colocar a notícia inteira devido aos direitos autorais da TV Record, tá bom? Então, basicamente, ele pergunta, né? Corre E tá pegando fogo. de tudo. E o Pegando fogo, né? pai, um amigo nosso, veio e tirou ele. Seu ele, Deixa eu só ver uma coisa aqui. igual eu, olha meu pé. Isso, afundei o pé. E é quente. E é quente. A própria entrevistadora está constatando exatamente o que os cidadãos de Ribeirão Preto estão falando. Beleza? Então, assim, a TV Record fez uma reportagem. Vale a pena assistir, tá? Mesmo que os caras que trouxeram para explicar o problema não sabem nada, a verdade é essa, não vou passar pano aqui para ninguém, mas mesmo assim vale a pena assistir, tá? A TV Record, ela tem um canal no YouTube chamado Record TV Goiás, ok? Recomendo que você corra, é uma entrevista que foi feita dia 7 de outubro de 2020, vá lá pesquisar para você poder ver, ok? Tem uma outra entrevista que foi feita dia 5 de outubro de 2021. Então, assim, já é um problema recorrente. Já é um problema recorrente, tá? Então tem lá, Record TV Interior de São Paulo. Então você tem dois canais no YouTube para você pesquisar. É só você pegar o título do vídeo, jogar aí no YouTube para você encontrar a reportagem. Beleza? Então nós temos aí uma emissora de televisão que tem várias sedes em outros locais fazendo a mesma entrevista, né? Então basicamente nós temos essas duas entrevistas aí. Aí nós temos um jornal local, ok? Chamado Em Ribeirão. Se trata de Ribeirão Preto, que fica em São Paulo, ok? O jornal local, não sou eu, não é fake news, ele já soltou uma nota. Já soltou uma nota, tá? Então vamos lá, chama em ribeirãopreto.com, ok? Essa reportagem eu vou deixar o link na descrição para você pesquisar, ok? Para você poder averiguar a situação. Foi falado, tem essa nota, fala, o vulcão de Ribeirão Preto parece estar ativo e o fogo se espalha. Um jornal local da região está falando que parece ser um vulcão. Ok? Então nós estamos falando aqui, os caras estão falando sobre esse assunto. Aí eles têm um vídeo, eu não posso rodar o vídeo devido a direitos autorais, ok? Dentro do link você vai poder ver esse vídeo completo, falando sobre que o fogo chegou até na BR, tá? E aí vai mostrando aqui o desespero das pessoas, né? E a situação que é o fogo. Olha o nível. Não, eu vou deixar rodar só um pouquinho. Olha essa fumaça. Você acha normal? Os caras que moram naquele local estão vivendo com aquilo ali. Você acha normal? Então, o próprio jornal do local, não sou eu,
está dizendo que parece estar ativo. O vulcão em Ribeirão parece estar ativo. Então, o que? Os caras já estão tendo essa percepção. Ok? E é uma notícia que é feita aqui, ó, 10 de setembro de 2021. Quando a gente fala que os vulcões vão ficar ativos em 2022, 2023, você verá. Você verá com os seus próprios olhos. Você que, seu professor de geografia, de história, sempre diz, o Brasil não tem vulcão, ou simplesmente está adormecido. Você viveu para ver um vulcão sendo ativo no Brasil. Você viveu, ok? Mas existem mais vulcões, ok? Existem mais vulcões. Esse é só o primeiro. É só o primeiro. Aí nós temos uma teoria. Esse canal defende uma teoria que não é defendida pela ciência, chamado inversão magnética. A ciência diz que é uma erupção solar, que vai resetar a internet, que vai resetar todo tipo de tecnologia, vai trazer o homem para a idade das cavernas. É a maneira que eles defendem lá do geocentrismo deles. Nós defendemos a ideia da inversão magnética, que simplesmente, né, é devido ao calendário maia, ok? Não é o fim do mundo. O Maia nunca escreveu, nunca teve uma roda, um calendário para o fim do mundo, mas o fim de um ciclo, e que houve sim um erro de interpretação, tá? Que diz que de tantos e tantos anos o mundo acontece um grande colapso, ele entra em colapso. Prova viva disso que a Rússia chamava Tartária. Era um reino poderoso de sua época, que chegou a ser um dos reinos mais desenvolvidos desse mundo, e devido a uma mudança climática severa, foi erradicado. Liquefação, tremores, todo tipo de coisa que nós não sabemos, mas que existem indícios geológicos aí. Então, Tartária foi pro saco, com algum tipo de inversão magnética, algum tipo de reset de sociedade, ao qual nós não temos a plena capacidade de entender. Ninguém nos conta nada, só estamos mediando os fatos. Beleza? Então nós defendemos a inversão magnética, a mesma defendida pelos maias, a mesma que o Papa falou que 1000 passarás, 2000 não passarás, porém esses caras nunca acertam a data. Nunca acertam a data. Então tem os caras aí, Helena Blavatsky, que fala sobre isso, tem uns caras que deu palestra no Brasil inteiro falando sobre inversão magnética. Nós acreditamos que existe um calendário do fim de um ciclo, ok? Que de tempos em tempos a Terra renova. Então a maldade se prolifera, a coisa fica doida, o mundo fica iníquo, e Deus jogou uma maneira, não sabemos se é Deus, se é o diabo, se é a nova ordem, não sabemos quem que manda nesse negócio. Mas sabemos que de tempos em tempos isso aqui é resetado. Parece ser a maneira que Deus faz para limpar a terra. Parece, não podemos afirmar nada. Mas pelo modelo que nós defendemos, chamado inversão magnética. E aí você diz, a inversão magnética só que o cara é louco? Não, meu irmão, você pode colocar aqui, você pode colocar no Google, inversão, ok? Magnética globo. Você vai pesquisar, você vai encontrar, os caras têm essa notícia, tá? Os caras falam sobre a inversão dos polos. Então, o tempo todo a mídia tá falando sobre a inversão dos polos. O tempo todo elas falam. Se você pesquisar aí no Google, inversão magnética ou inversão dos polos, né, erupção solar, o tempo todo, Globo, SBT, todo mundo faz notícia sobre esse assunto. Volta e meia, a NASA manda um aviso falando que tem a possibilidade de uma inversão magnética. Volta e meia, esses centros aí de astronomia falam que tem a possibilidade de inversão magnética. A televisão vai lá e faz uma nota. Então, não é algo que é inventado da nossa cabeça. Em vez de nós chamarmos de inversão dos polos, nós estamos chamando de inversão magnética. Tá? Porque é assim que se era entendido no passado. Os índios Cherokees escreveram um livro sobre esse assunto, tá bom? Bom, falado disso, o que é importante aqui a gente falar? Aí tem a moradora falando, e se não me falha a memória, ela pensa que pode ser algo até espiritual. Eu acho que pode ser o acúmulo do carvão, igual a minha avó tinha. Acúmulo de carvão, não é acúmulo de carvão. Ela fala nessa entrevista aqui que pode ser algo espiritual, né? Essa aqui é o mistério, fogo surge por debaixo da terra e queima tudo. Eu não posso trazer o vídeo inteiro devido a direitos autorais, tá? Mas, basicamente, os caras não sabem nem entender o que está acontecendo. Aí nós temos aqui, ok, uma notícia, tá bom? Curtoecurioso.com é o nome do site, ok? Você sabia que existe um supervulcão enterrado em São Paulo? Então os caras, né, é evidente, eles já sabiam que tem um vulcão em São Paulo. Só que ninguém pensa que esse negócio pode ficar ativo. Por quê? Porque dizem que está 400 quilômetros para debaixo da terra e não tem que causar grandes preocupações. Na minha visão, alguém perfurou 400 quilômetros para baixo?
Uma pergunta, alguém perfurou 400 km para baixo para saber se realmente está 400 km para baixo mesmo? Alguém averigou essa informação? Não. Por que não averigou? Porque na Rússia fizeram uma perfuração e o limite que o ser humano consegue perfurar é 13 quilômetros. Então, se o ser humano consegue perfurar 13, tudo que está abaixo de 13 não dá para saber o que tem. Pesquisa russa. E os caras que perfuraram 13 quilômetros encontraram sons horrorosos. Se você entra no YouTube e coloca assim, sons do inferno, é a pesquisa da Rússia, que foi feita uma perfuração de 13 quilômetros. Os caras ateus estavam procurando minério, estudar o solo e começaram a escutar vozes humanas a partir de 13 quilômetros abaixo da Terra. Então não sabemos, nós somos espectadores nesse mundo aqui desconhecido, tá? E praticamente é o seguinte, não creio eu, de opinião pessoal, que seja 400 quilômetros, a menos que se verifique. Não dá para eu falar para você que é 400 quilômetros como suposições, tem que ser perfurado. Mas a mídia defende convencionalmente que é 400 quilômetros, ok? Bom, mesmo que seja, vamos continuar. Aí fala sobre esse supervulcão, né? Você provavelmente nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu falo, né, sobre isso. Olha só, você digita no Google Vulcão Brasil e clica em notícias. Cara, você não vê nada. Você vê lá, ó vulcão na Espanha, Canárias, tsunami que 1755, nada alarmante, tsunami nas Canárias. Você nunca vê vulcão no Brasil. Uma notícia pela grande mídia, assim, algo fala, nossa, você está morando embaixo de um vulcão. Não tem, tá? E aí, vamos lá, nós temos aqui Ribeirão e França, do G1, né? Fumaça que sai do chão intriga e preocupa moradores em bairros da zona norte do Ribeirão Preto. Então, a Globo também fez uma reportagem sobre o assunto. Temos a Record, a Globo sobre o assunto. Ninguém fala sobre vulcão, né? É inacreditável como ninguém fala sobre vulcão. Aí, olha só, o avanço de uma lava de vulcão nas Ilhas Canárias, né? Então, é mais ou menos, eu não posso rodar o vídeo aqui, mas basicamente assim, é isso aqui que se torna a cidade, larva. Pois é. Aí, olha só, fala sobre o seguinte, ó, você provavelmente nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas existe sim um supervulcão esquecido, enterrado no estado de São Paulo, e não é qualquer vulcão não, tá? A notícia do Curto e Curioso, tá? O mérito, tá, para esse artigo, vou deixar o link na descrição para que você possa acompanhar a notícia, tá bom? Segundo cientistas, o gigante esquecido foi um dos responsáveis por separar os continentes da América do Sul e África, há cerca de 130 milhões de anos. Novamente, essas datas aqui a gente não pode comprovar, tá? Na minha visão, é uma especulação. Pode ser que esteja certa, como pode ser que esteja errada, tá? O supervulcão está enterrado a cerca de 400 quilômetros abaixo da cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Aí mostra, né, uma seta apontando para o vulcão. Na verdade, essa descoberta não é nova, muito pelo contrário. O primeiro estudo divulgado sobre esse gigante surgiu na revista científica Nature, publicada em 1995, ok? Por uma equipe de brasileiros e norte-americanos. Então, assim, eles fizeram um estudo científico sobre o assunto, publicaram numa revista científica, e você vê alguém se dando ao trabalho de falar isso pro povo de Ribeirão. Você tem que ver um cara que não tem nada a ver com essa porcaria de vulcão. Meu canal aqui fala sobre cosmologia bíblica. A gente está defendendo a pauta da inversão magnética. Não tem nada a ver com esse negócio de Ribeirão Preto. Eu tenho que vir falar aqui, porque ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Só simples assim, tá? Por alguma razão desconhecida, essa pesquisa passou quase completamente despercebida até pouco tempo atrás. É muito mais fácil você cobrir o problema debaixo do tapete do que mostrar ao público. Eu creio que as pessoas têm direito de saber a verdade. Eu penso assim, né? As pessoas merecem saber a verdade. Seja para estar viva ou para estar morta, a verdade vale mais que a própria vida. Tá bom? Porque pelo menos com a verdade, você pode tomar uma decisão. Né? Nem que seja no âmbito espiritual de aceitar Jesus Cristo e se der algum problema você está com Jesus. Nem que seja, mas a verdade tem que ser prevalecida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Então vamos continuar. Olha só. Quando a comunidade científica começou a prestar mais atenção na descoberta, né? Mais recente, em outubro de 2011, novas pesquisas foram feitas na região de Pedreira Sede, aqui em Ribeirão Preto, por professores do campo, engenheiro Coelho do Centro Universitário Adventista de São Paulo. É sempre uma universidade bíblica para poder começar a fazer uma coisa que a convencional não quer fazer, né? É sempre assim. E da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com a participação do geólogo Big Wascom, tá? Da Universidade da Islândia. Então foi uma galera fazer a pesquisa lá.
eles descobriram que existem muitos vulcões ativos em vasta região que abrange o estado brasileiro de São Paulo. Então, o que o cara tá dizendo, o que esse cara tá dizendo aqui, tá? Não sou eu, é uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, é uma pesquisa da UNASP, ok? É uma pesquisa aqui de Bird, não sei, posso estar errado o nome dele, tá? O Astonsson, tá? Da Islândia. É o quê? Que existem vulcões ativos em São Paulo. É isso que o cara está dizendo aqui, ok? Existem vulcões ativos em São Paulo. É uma vasta região que abrange todos os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas regiões têm uma extensa área de lavas solidificadas chamados basaltos, ok? Beleza. Então, assim, o que o cara está dizendo é que antigamente o vulcão estava ativo e depois ficou desativo, né? Rompeu lá entre a África e o Brasil, o vulcão ele empurrou o Brasil para longe, né? A força dos vulcões empurraram o Brasil para longe, só que aí o vulcão ficou adormecido, aí você vê o quê? Olha só, larvas solidificadas. Então o vulcão ele ficou, abre aspas, adormecido, fecha aspas. É o que eles estão dizendo, que existem vários vulcões em São Paulo, mas que estão adormecidos. Correto? Então, informação da pesquisa dos caras lá. Mas calma, não precisa se desesperar. Ah, claro, o chão tá pegando fogo em Ribeirão Preto, eu tenho que ficar calmo aqui, né? Se você mora próximo dessa região e já estava pensando em fugir, espere, segundo especialista. Meu irmão, toda vez que fala, estudos indicam, especialistas falam, segundo especialistas, aí eu inverto o papel. Se os caras estão falando que não tem nada, aí que tem alguma coisa, cara. É impressionante. Essa palavra é a palavra que mais usada para fake news. É incrível. Esse super vulcão de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto aparentemente não causou nenhuma alteração recente no solo da região. Correto, beleza. E não representa nenhum risco imediato ou mesmo num futuro próximo. Beleza. Vamos ver a reportagem. Quando que ela foi feita? 2016. Então a reportagem foi feita em 2016, quando não tinha esse problema aqui do solo pegando fogo, né? Tinha sim a fumaça no local, o lugar é quente, mas, né, essa reportagem falando para as pessoas não desesperar foi feita em 2016. 4 anos depois nós temos a TV Record falando sobre o assunto. 4 anos depois, 5 anos depois, a TV Record falando sobre o assunto e também, né, a Globo agora falando sobre o assunto, ok? Em 2021. Então, ao que tudo parece, né, quando foi feita a notícia, não estava tão desesperadora como está agora, ok? Beleza, vamos continuar. Aí é o seguinte, ele vai comprovando o super vulcão. Lembra você que eu não posso rodar nada aqui de vídeo devido a fair use, tá? O canal aqui é só chuva de strike, né? Mas ele fala sobre o problema, né, do estudo que foi feito. Ele mostra, né, onde que está esse vulcão. Então, em teoria, separou o Brasil e a África, né? Separou e essa separação, esse vulcão ficou na parte do Brasil e ficou adormecido. Beleza, pode ser que no Ribeirão Preto esse vulcão não desperte, correto? Pode ser. Pode ser que você viva o resto da sua vida com aquela fumaça tóxica lá sem problema nenhum. Pode ser que só fique pegando fogo no solo, pode ser que bananeira pegar fogo do além, assim, pode ser o ET Bilu, de repente o ET Bilu ele para ali, o disco voador invisível, taca fogo na bananeira e vai embora, né? Vai saber, né? Vai saber. Então assim, pode ser que nada aconteça, como pode ser que aconteça. Lembra do vulcão Lacumbre. Lembra que as coisas, esse mundo tá insano. Chove, a chuva não é mais a mesma, é aquele dilúvio de Noé. Quando faz sol, a coisa fica louca, a dona de casa pode até cozinhar. Quer economizar gás? Diga que estiver fazendo sol, cozinha no asfalto. De tanto calor que tá tendo. Então assim, a coisa tá ficando louca. Nós estamos vendo mudanças climáticas severas. Novamente, não sabemos se é o homem, eu creio que não sabemos se é uma elite mundial, não sabemos se é algum projeto militar, não sabemos se é Deus, se é o diabo, ninguém nos apresenta nada. Todas as notas que esses caras soltam são notas simples, assim, não, é muito esterco, é muito depósito orgânico embaixo de Ribeirão Preto. Os caras estão cagando demais, o cara caga lá um trambolho, os caras estão cagando no barril, eles enchem o barril de cocô, joga na terra e espera gerar composteira. Só pode, né? Então assim, é o que eu digo. Não sabemos. Eu gostaria muito, não vou dizer nada, mas eu gostaria muito que algum cientista renomado, geólogo, alguém que fale sobre vulcões, que não varra debaixo do tapete, explicasse a situação de Ribeirão Preto. Eu gostaria que alguém fizesse uma pesquisa para realmente falar, olha, esse vulcão aqui, ele só vai ficar queimando o pé das pessoas, só vai ficar soltando fumaça, mas não vai dar problemas para vocês. Eu gostaria que alguém
verdadeiro falasse sobre esse assunto, né? Então, assim, fica aí aberto para a TV Record, fica aberto para a Globo aí. Eu não quero vitrine, não quero fazer parte desse pessoal. A gente aqui no YouTube é uma comunidade fechada. Não, nós não falamos sobre notícia, não é nossa pauta, ok? Mas eu gostaria que vocês, principalmente da Record, que fez a notícia, né? Que vocês entrevistassem um geólogo, entrevistassem alguém que possa trazer a notícia sobre os vulcões. Eu gostaria que você trouxesse alguém estudioso sobre o assunto para o povo de Ribeirão Preto, pelo menos saber, através de um cara que sabe, ele sabe que tem um vulcão em Ribeirão Preto. Não um cara que vai falar que é adubo orgânico. Não é um cara assim. Eu gostaria, então, o Balanço Geral, TV Record, que chamasse para entrevista um homem ou uma mulher que fosse perito, tá? Não sei se a palavra existe, vulcanologia ou geologia, que estude sobre os vulcões, saiba da existência do vulcão em Ribeirão Preto e pudesse soltar uma nota para a população. É isso que eu gostaria. E não que o que estão fazendo agora, ó, jogando para debaixo do tapete. Não é Record, tô falando que as mídias estão fazendo isso. A Record pelo menos fez entrevista. A Globo também fez, parabéns. Mas basicamente é isso. É opinião, tá? Opinião. Pelo menos uma nota explicando sobre o assunto. Alguém que é formado. Eu não sou formado em geologia, não sou formado nessa área, não entendo sobre vulcões, não é minha área de formação, ok? Eu tenho que trazer aqui as notícias para fazer uma análise. Mas era importante que a emissora ou os jornalistas pudessem fazer uma investigação profunda. Da mesma maneira que esses caras visitaram o local, fizeram uma excelente entrevista, parabéns, eles poderiam fazer uma outra entrevista com um profissional qualificado, que não inventasse uma lorota, né? Que não inventasse uma lorota, inventasse uma teoria absurda, mas sim que provasse, olha, aqui os dados, tal, é assim que tá acontecendo, que aí, se o cara falar com os dados, se o cara provar, ó, realmente tem um vulcão, ele faz com que a temperatura esquente, mas não tem problemas, ok. Ou vai dar merda. Pelo menos alguém para falar opinião. Eu não posso soltar essa opinião, essa opinião, eu não posso bater um martelo aqui porque eu não sou geólogo. Não tem condições de eu poder tentar trazer para você. Você que tem que correr atrás da informação. Eu estou te dizendo que a Record fez uma notícia em 2020, fez uma notícia em 2021, nós tivemos aqui a Globo em 2021, nós temos em Ribeirão, quarta notícia em 2021, então a gente vê que a coisa está piorando, que só em 2021 foram 3 reportagens sobre o assunto, já em 2020 foi só uma, ok? Então assim, a mídia não fala sobre isso, ok? E nós temos aqui em 2016 falando sobre Ribeirão Preto, sobre um possível vulcão ativo, com pesquisas aí, tá? Da Unicamp e da Unasp, tá? Então, simplesmente, nós temos aqui 5 artigos para você poder se informar, tá? 5 pesquisas, 5 reportagens. Eu acho interessante você falar. Então, assim, qual que é a conclusão dessa história? Não sabemos o que esperar em Ribeirão Preto. Não sou guru nem profeta para dizer o que vai acontecer. Eu vou especular. E a minha especulação é, do jeito que foi noticiado em 2020, foi só uma nota. 2021 até a Globo noticiou. Do jeito que a coisa anda, me parece que vai intensificar em 2022. Me parece que vai intensificar em 2023, só que de fato não sabemos o que vai acontecer. Tá? Se você mora na região, procure alguém que tenha esse conhecimento de geólogo, ok? Alguém que estudou sobre o assunto, tenha plena consciência desse vulcão, para trazer informação verídica para vocês. Não posso ser eu falando aqui. Agora, no modelo que eu acredito, baseado na Bíblia, não é um modelo científico, tá? Não é um modelo da grande mídia, da bola supersônica do universo, mas sim no modelo que eu acredito, que também é compartilhado pelos maias, Teotihuacan, pelos egípcios, um modelo que eu acredito que periodicamente o mundo é resetado, chamado inversão magnética, e começa os grandes problemas com vulcões pelo mundo. É o modelo que eu acredito, uma crença, ok? Uma crença. E nessa crença eu estou dizendo, não pode ser que não seja verdade, que em 2022 nós veremos mais vulcões no Brasil dando sinais. 2022 e 2023 vai ser mais vulcões ainda dando sinais. E pode ser que algum deles já comece a dar um pequeno sinal de alerta. No modelo que nós defendemos, bíblico, de uma crença teológica, tá? Que basicamente nos fala aí sobre a parábola do joio e do trigo, que de tempos em tempos os anjos vêm cear
tá? O joio e o trigo, guardando o trigo no celeiro e o joio ateando no fogo, tá? Onde Jesus Cristo diz que o inferno é um lugar de lago de fogo e enxofre. E o vulcão é um lugar de lago de fogo e enxofre. Então, a porta, Hollow Earth, o mapa que nós acreditamos do mundo, que é o Hollow Earth, tá? Basicamente, existem entradas para o inferno através dos vulcões, e quando muita gente vai para o inferno, esses vulcões começam a ficar ativos demais e começam a dar o seu processo de despertar. É o que nós acreditamos, é uma crença teóloga, é uma crença que assim nós interpretamos na Bíblia, ok? Esse assunto, interpretação da Bíblia e interpretação dos povos antigos, dos índios, por exemplo, Cherokees, por exemplo, da cultura maia, do calendário maia, da cultura de Teotihuacan, ok? Então, da cultura dos egípcios, sobre o calendário de um ciclo. Então, simplesmente é uma crença, tá? Mas no nosso calendário nós estamos acertando aqui. Não sou profeta, não sou nada, vim do pó, vou voltar pro pó, vim pelado, vou morrer pelado. Mas na nossa crença, no nosso modelo que nós estamos formando aqui no canal, através da inversão magnética, nós estamos acertando tudo que está acontecendo. Eu falei sobre que ia dar uma chuva, um vendaval do cacete lá em Espírito Santo, aconteceu. Eu falei dos vulcões no Brasil há mais ou menos 2 a 3 meses atrás, que a coisa vai... Eu falei, ainda falei assim, 2022, 2023 são mais ou menos 100 vulcões no Brasil que vão ser ativos. Eu falei, as pessoas não... Sabe, a gente está acertando. Não sou profeta nem nada. Só estou dizendo que o modelo que nós acreditamos, que é o modelo bíblico, que as pessoas desacreditam na Bíblia, eles acham que a Bíblia não é nada, a Bíblia tem informações ali dentro, você tem que saber observar, por exemplo, a questão do lago de fogo e enxofre, se é a mesma coisa do vulcão, já nos mostra que tem uma certa semelhança. E aí você vê o quê? Os maias trazendo o quê? Eles construíram, né? Você tem pirâmides, eu trouxe esse vídeo aqui no canal, tecnologia maia, para ir para o fundo do solo, para encontrar outra civilização. E os caras dizem que o vulcão é o acesso para o inferno. Não só os maias, grandes culturas. Meu irmão, até os índios brasileiros. Pega aí os guaranis aí, a história dos vulcões, aí você vai ver que os caras falam a mesma coisa. Então, assim, é uma questão ideológica de crença, mas estamos acertando. Você não pode dizer que eu errei aqui. Agora, se eu errar também, beleza, né? A gente é humano, a gente erra. Mas até agora eu falei que os vulcões iam ser ativos, e eu ainda disse uma coisa, você viverá para presenciar isso. Janeiro, fevereiro e março é o período final do ciclo da chuva no Brasil. Janeiro, fevereiro e março. É o que nós interpretamos, é o final do período da chuva. E nesse final do período da chuva vem o quê? Grandes inundações. Então assim, não é porque eu estou falando, é porque a gente vive isso todos os tempos, tá? A gente presencia isso. Então assim, esse vídeo sobre Ribeirão, se você mora em Ribeirão, é o seguinte, não é para você se desesperar. É evidente, muita gente falou sobre isso, mas é para você buscar informação. No mínimo, para fazer uma vaquinha comunitária entre vocês aí e pagar um estudo científico para ver o que está rolando debaixo de vocês aí. No mínimo, tá? Meu irmão, solo pegando fogo sozinho, queimando os pés das pessoas. Cara, eu não sei, eu não sou geólogo, mas, meu irmão, eu nunca vi na minha vida um solo que queima os pés das pessoas desse jeito. Que faz a bananeira pegar fogo do além, assim. Os caras estão falando que até voodoo já. Então, assim, pesquise, procure informação, tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Vamos encerrar sobre o vulcão aqui, tá? A não ser que esse vulcão desperte, saia lava para cima, vamos encerrar aqui, vamos ver essa página no canal e vamos falar sobre outros assuntos que é mais importante aqui para nós. Beleza? Vou ficar por aqui, sou Beto Volts, fique na paz.